Aula 1 da nossa imersão para o mapeamento arquetípico para você poder manifestar em uma vida, a vida que você procura, e você entender como isso acontece na prática, porque não é bem do jeito que a gente imagina não, vou manifestar a vida perfeita, não é bem assim que funciona, e a gente vai explicar tudo isso agora a partir de hoje, nos próximos 15 dias, imersão total aqui com a gente. Esse é o Fantástico Mundo de Arquétipos, meu nome é Roberto de Farias e eu sou especialista em arquétipos e estou aqui para poder ajudar você a manifestar uma vida muito mais perfeita e muito mais alinhada com quem você realmente é. Bom, gente, vamos lá. Hoje, a partir de hoje a gente vai fazer assim, todos os dias a gente vai fazer um aulão, para você entender. Claro que não vai ser esmiuçado, porque não dá para fazer esmiuçado, porque a coisa é muito complexa, mas eu vou fazer o melhor, de acordo com a didática que eu tenho, para trazer para você da forma mais clara, da forma mais simples possível, para que você possa entender. Se você perder uma aula, você não vai conseguir acompanhar, porque uma coisa depende da outra. É como se fosse vários degraus assim, de uma escada, onde você depende de um e do outro para poder chegar lá e poder fazer a coisa acontecer da maneira como ela tem que acontecer. Então, eu vou repetir essa frase todos os dias no começo dos nossos vídeos, que é porque se você perder uma aula, volte na aula. Essa é a aula número 1, então você está começando por aqui, é por aqui que deve começar essa imersão, tá ok? Hoje eu vou trazer para vocês uma visão bem generalizada de todos os aspectos que são importantes para que você possa trazer essa manifestação para a tua vida, tá? A primeira coisa, vamos lá. Bom, gente, é importante, antes da gente falar da primeira coisa, que eu acompanho muitas pessoas por aí, muitos influencers digitais, eu acompanho muitas pessoas que falam sobre os mesmos assuntos que eu, para ver se elas estão caminhando da maneira correta, né? E assim, por muito tempo eu ficava sempre assim, com muita raiva e bravo mesmo. Raiva não, mas bravo, porque tem muita desinformação na internet, né? Então nós temos aí, quando nós acompanhamos outros canais, quando a gente acompanha outros perfis, a gente percebe pessoas que estão se engajando bastante, com milhões de pessoas, né? Tem um canal que tem milhares de pessoas, assim, perto de 1 milhão de pessoas, né? Então, assim, com 500 mil de pessoas que tá levando, assim, de uma forma bem generalizada, tá? Desinformação. Mas, como tem o aspecto do marketing, o aspecto da venda, né? Então a gente entende por que tá indo naquele caminho. E aí, por muito tempo, eu ficava bravo com isso. Falava, gente, como é possível? Como que as pessoas se deixam se enganar desse jeito? Por muito tempo eu ficava possesso. Até o dia em que eu compreendi que é assim, tudo funciona. Então, mesmo aquelas coisas que são dentro da desinformação, né, e isso vai ficar cada vez mais claro para vocês, tá? No decorrer das aulas. Mesmo aquelas coisas que trabalham dentro do charlatanismo, dentro da desinformação, elas funcionam. Porque, nossa, muita gente vai me odiar com o que eu vou falar, mas é uma grande realidade isso. Inclusive aqueles que estão do meu lado, porque eu estou do lado que odiaria ouvir isso também. Mas a realidade é que é o seguinte, nós vivemos num mundo, numa realidade que ela é bipolar. Não é bipolar a palavra aqui, mas não tá longe disso também não, tá? Mas ela é biversal. Então existe o universo, ele é uma moeda de dois lados, né? Como o arquétipo principal. Lembra que tem um arquétipo raiz? O arquétipo raiz, ele é uma moeda e ele tem dois lados, o lado luz e o lado sombra. Então, tudo nessa vida tem um lado luz e o lado sombra. É impossível você falar que uma coisa é só ruim ou uma coisa é só boa. É do mesmo jeito que uma pessoa. Você fala, aquela pessoa é uma má pessoa. Não existem más pessoas. Existem pessoas que naquele momento estão com o lado da sombra mais sobressaliente. E outras pessoas que estão com o lado da luz sobressaliente. Então a gente tem o hábito de falar que aquelas que estão com o lado da sombra sobressaliente são más e aquelas que estão com o lado da luz são boas. E isso tá bem longe de ser a verdade, porque no fundo, todos nós somos as duas coisas. Porque sem essa dualidade, essa é a palavra, dualidade. Sem essa dualidade, nós não estaríamos aqui.
porque tudo que está aqui no universo está aqui pela dualidade. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que, se nós olharmos por esse aspecto, a gente vai entender que até as pessoas que estão trabalhando dentro do charlatanismo, dentro dessas técnicas que teoricamente não funcionariam porque é charlatanismo, elas também estão fazendo um favor para a humanidade, porque existem dois tipos de pessoas, né? Aí a gente entra de novo na dualidade, que é as pessoas que estão trabalhando dentro da luz, as pessoas que estão trabalhando dentro da sombra. E elas vão se dividir, quer nós queiramos ou não. E isso é uma coisa que a gente não tem muito controle sobre isso, tá? Então, vai haver ali aquelas pessoas que vão, inclusive isso se explica no mapeamento arquetípico, depois a gente vai chegar nesse ponto, do porquê que existe aquela bifurcação das pessoas, que, fulano é da direita, fulano é da esquerda. Se não gosta da direita, é porque é da esquerda. Se não gosta da esquerda, é porque é da direita. Então, a gente consegue explicar o porquê que isso existe também. E que nós não vamos mudar, que não é uma questão de mentalidade, que a gente vai falar sobre isso também. Não é uma questão de eu quero ser da direita ou eu quero ser da esquerda, não tem nada a ver com isso, né? E aí eu tô falando em termos gerais de política, tá? Aí eu tô sendo bem dual mesmo para vocês entenderem, que até isso existe um porquê de ser como é, né? A vida, ela tem uma bifurcação de dualidade para que as coisas aconteçam como elas devem acontecer. Então sempre vai existir, e isso leva a gente a pensar, a filosofar um pouco sobre as questões que são boas e ruins no planeta, né? E assim, aqui o buraco é um pouco mais embaixo, porque tem muita coisa sobre esse assunto que eu não posso trazer aqui, eu não posso falar aqui no nosso canal. Então, eu vou pedir, inclusive, desculpas, porque nós somos obrigados a nos limitarmos aqui para que o canal não seja derrubado, tá? Porque o buraco realmente é mais embaixo, né? E são questões dogmáticas, são questões de tabu. Então, quando você começa a falar, você realmente pode ter problemas com isso. Então, esse tipo de assunto nós vamos discutir lá na nossa comunidade, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, ainda não tá na hora ainda, mas nós vamos ter uma comunidade onde nós poderemos nos abrirmos de fato e falarmos tudo o que deve ser falado a respeito dessas coisas para que a gente possa entender. Então, é assim, essa dualidade, essa bifurcação que existe na vida, ela existe em todos os aspectos que você possa imaginar. Então, quando você fala do aspecto emocional, por exemplo, tem gente que ama, tem gente que odeia. Tem gente que tá lá pra se jogar num relacionamento, tem gente que tá lá pra evitar o relacionamento. Então, a bifurcação, ela sempre vai existir para que as coisas andem como elas devem andar. Então, existe uma matemática perfeita, a matemática do universo, e essa matemática, ela é toda medida lá. Aí vamos falar um pouco pela física quântica, vamos falar nesse termo. Pela física quântica, quando você pensa lá na física, na matemática da física mesmo, existe toda uma matemática já que é perfeita. Então os prótons e os nêutrons, os negativos com os positivos, né, os opostos se atraem. Pronto, essa é a base da coisa. Os opostos se atraem, e essa é a base do mapeamento arquetípico também, tá? A gente vai falar sobre isso futuramente. Mas os opostos se atraem significa que, né, essa questão da bifurcação e da dualidade que tem na vida, ela sempre vai estar lá para se atrair, para poder ter os confrontos que são necessários, para que a vida continue a se desenvolver. Porque sem confronto não há necessidade. E a necessidade é a mãe de todas as coisas. Já ouviu falar isso? Então, quando você está pensando nessa questão de, olha, eu preciso fazer tal coisa, porque se eu não precisar, por que eu vou me mover? Não, eu fico aqui no meu cantinho mesmo, tá de boa, tô relaxando, tá gostoso, mas se eu precisar, tô com sede, tem que buscar água. Então eu tenho que levantar a necessidade, até o ponto em que eu realmente sinta que a sede tá me matando, eu me levanto e vou lá e tomo água. Se não tiver água aqui, eu vou buscar água, mas de alguma maneira eu me movimento, e é esse movimento que é necessário na vida. Então a dualidade, essa bifurcação da vida, ela existe por essa questão, tá? Porque se ela não existisse, o movimento não existiria, a vida não existiria. Então tudo parte do princípio da dualidade. E aí a gente volta lá para trás, se é que lá atrás existe, onde nós falamos do Big Bang, por exemplo, né? Aquela explosão, na verdade, foi um orgasmo quântico, digamos assim, um orgasmo
atômico, um orgasmo físico que aconteceu no planeta, onde teve uma explosão, e essa explosão gerou esse universo em que nós vivemos hoje, né? Nós ainda estamos vivendo na resposta, e essa resposta vai embora porque é uma reação a uma ação, né? Então, teve aquela coisa e nós estamos vivendo dentro daquilo nesse momento, né? E vamos continuar vivendo e vai continuar acontecendo, né? A vida não acaba por aqui, só porque a gente quer. E aí, essa bifurcação, ela existe para que o movimento continue. Então existe um objetivo dentro da consciência para que esse objetivo seja feito. Então, essas brigas políticas, essas brigas de qualquer coisa, briga política é o que mais se fala nesse momento, né? Política da política mesmo, né? Mas politicagem, né? Mas todo tipo de questão que eu penso isso, mas você pensa aquilo, eu penso branco, você pensa preto, eu penso colorido, você pensa monocromático. Então essas questões que são dualidade, bifurcação, elas existem para fazer o movimento acontecer. Porque se todo mundo pensasse igual, não aconteceria movimento nenhum, seria monótono. E aí seria monótono, seria uma dualidade. Uma dualidade não existe, porque a dualidade é duas. Então os dois lados da moeda. Então, para que essa coisa aconteça, né, o movimento aconteça, tem que ter a dualidade, tá? Isso em primeiro lugar. Então nós estamos lá vivendo um mundo onde tem a dualidade, essa dualidade nos traz até esse momento, e esse momento faz com que nós estejamos presentes para viver uma vida. Essa vida que a gente vai viver, e aí que a porca começa a entortar o rabo, essa vida que nós queremos viver, ela é manifestada pela mente. Então nós queremos assim, o ego, né? O ego e a mente, né? Porque eles trabalham ali juntinho. A mente, ela é um bicho feio, porque a mente mente. Ela mente o tempo todo, ela conta histórias que não são verdadeiras para que a gente saia do nosso caminho. Então, quando você olha lá no mapa arquetípico, por exemplo, você vai ver que a cabeça, ela é uma pirâmide virada para fora, porque ela é uma autoridade, mas ela é uma autoridade externa. E o que isso significa, Roberto? Autoridade externa significa que você só vai usar ela depois que você já tomou a sua decisão com a sua autoridade interna. Então você toma uma decisão lá com a tua força, que é uma definição, que é uma consistência que você tem dentro de você, e depois que você tomar essa decisão, aí sim você usa as ideias para desenvolver, para projetar isso para fora, para fazer com que aquilo que já foi decidido agora vire uma manifestação na sua vida. E aí entram as ideias de desenvolvimento, não é para tomar decisões, que é o grande problema da humanidade, que a gente usa a cabeça para tomar decisões, porque nós aprendemos em casa com os nossos pais aquela famosa frase: Roberto, pensa bem antes de tomar essa decisão, porque depois que você tomar essa decisão não tem mais volta. Não é assim que a gente escuta em casa? Esse é o pior conselho que alguém poderia dar para qualquer pessoa, porque nós não temos que pensar para tomar decisão. Cada pessoa tem um tipo de autoridade interna para responder, para ouvi-la, para ser guiado por ela. E essa autoridade interna é que vai te dar o caminho correto para você não fazer besteira, para você não cair no buraco. E não é igual para todo mundo. Não adianta. Essa questão da identidade atômica que nós temos é uma só para cada pessoa. Quando você faz lá um mapeamento arquetípico, por exemplo, você consegue ver quais são os arquétipos da pessoa que ela tem, que dentro de uma... São 64, tá? Então nós temos assim, 64 arquétipos mãe, que é o arquétipo da jornada humana, que são arquétipos matrizes. E esses arquétipos matrizes, é por isso que a gente chama de arquétipo mãe. Esses arquétipos matrizes, eles têm variáveis. Cada um deles tem 6 variáveis. Então imagina, 64 vezes 6. E para cada uma dessas variáveis, nós temos outras variáveis, que daí entram lá na tonalidade, na cor. Então a coisa vai ficando o buraco vai ficando cada vez mais embaixo. Então, mesmo que você tenha o mesmo arquétipo que eu, a probabilidade de que você tenha o mesmo arquétipo que eu é muito pequena. Porque vai ter, além o arquétipo mãe talvez seja o mesmo, né? Mas aí tem 6 variações. Aí, às vezes, a gente até tem o mesmo arquétipo com a mesma variação, mas não tá na mesma casa, não tá na mesma força, não tá no mesmo ambiente, não tá no mesmo...
Entende? Então, que são 13 possibilidades. Então, além disso tudo, tem a questão do tom, da cor, e a coisa vai ficando cada vez mais... Então, a possibilidade de você ter alguém que tenha os mesmos arquétipos que você é nula, não existe. Então, é como a nossa impressão digital. Eu tenho a minha e ninguém mais tem uma igual a minha. Ela é só minha. Ninguém no mundo, e nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas. A identidade, a digital atômica de uma pessoa é a mesma coisa. Isso significa que cada um de nós temos uma digital atômica que é impressa no mapeamento arquetípico no momento em que você nasce, onde somente você pode fazer aquele caminho. Pouco importa se o fulano, a fulana tá te copiando ou se você quer copiar o fulano ou a fulana. Se você falar assim, olha, eu gostei do que o Roberto fez, eu vou fazer igual. Aí você vai lá e copia. Tudo. Copia o meu cabelo, copia até a minha barba feia, copia rala e feia, né? Copia minha roupa, copia meu jeito de sentar. Não que alguém queira falar que nem eu e sentar que nem eu, mas copia tudo. Por que que o resultado é diferente, gente? Porque o Roberto tem os arquétipos dele. Eu tenho os meus. É impossível que nós tenhamos o mesmo resultado. Nós não estamos falando de matemática linear. Nós estamos falando de matemática quântica. Cada pessoa vai ter o teu resultado. E aí, a porca entorta o rabo mais uma vez. Que é o seguinte. Embora cada pessoa tenha o seu resultado, como que eu vou chegar no resultado da forma correta? Que esse é o X da questão. Vamos tirar o X dessa questão. Que é complicado isso. Existem duas formas, lembra que a vida é uma dualidade? Existem duas formas de você chegar no resultado. O resultado vai ser o mesmo atomicamente, mas para você não vai ser o mesmo, porque você tem duas opções. Aí a gente vai usar uma analogia religiosa. Na igreja, né, a gente ouve muito falar assim, olha, ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. E aí, a questão de aprender no amor é quando você vai de acordo com o teu mapeamento arquetípico. Você não passa por problemas. E se passar, os problemas são soluções. Agora, pela dor, você passa por tudo quanto é tipo de problema, resistência, chega no resultado atômico, mas não chega no resultado pessoal, que é o que nós procuramos. E aí, a gente vai falar de um monte de questões que machuca um pouco ouvir, porque tira a gente de uma crença que a gente já tem, construída e cristalizada, e é difícil de quebrar uma crença cristalizada, porque você precisa se desconstruir, você precisa realmente ficar com raiva daquilo que está ouvindo, escutar aquilo que você está ouvindo, pensar naquilo que você está ouvindo, decidir se você quer realmente mudar essas crenças e aceitar e seguir o teu mapa e ter a recompensa pessoal, ou não aceitar, seguir no fluxo como todo mundo está seguindo e ter a vida que todo mundo está tendo, né? Uma vida terrível. Então, quando eu digo vida terrível, eu digo quando você pensa lá na pirâmide, vamos falar em termos de números agora, tá? Quando nós olhamos os números da matemática, a gente percebe que existem 100% de pessoas no mundo, tá? Todas as pessoas no mundo. De todas as pessoas que existem no mundo, apenas entre 3 e 4% das pessoas estão no poder. Essas pessoas têm dinheiro, essas pessoas têm acesso à educação, e eles não têm acesso, eles mandam na educação, na saúde, na alimentação, e tudo aquilo que o resto das pessoas são obrigados a ir de acordo com o fluxo, porque eles não têm o que precisa ter. E o que esses 3 a 4% de pessoas têm que o resto não tem? Aí entra as estatísticas do mapeamento arquetípico. Apenas 3 a 4% das pessoas no mundo têm acesso a esse conhecimento. E aí eu te falo, não é muita coincidência? Gente, é o momento de nós nos apoderarmos dessa ferramenta, entendermos como ela funciona, para a gente começar a fazer o jogo mudar. E não é que a gente quer virar a mesa. A gente quer poder
pelo menos manifestar uma vida digna, poder comer com dignidade, poder dar um teto com dignidade. Então algumas questões, inclusive, que a gente vai falar sobre isso também lá do mapeamento arquetípico, quando você olha a parte de baixo do mapeamento arquetípico, o baço, o sacral e o plexo solar são as 3 bases da pirâmide de Maslow. Então existe uma sequência que você consegue inclusive ver que Maslow estava correto quando ele disse que nós necessitamos da parte da saúde emocional, da parte da saúde sexual e da parte da saúde instintiva para poder sobreviver. Então ter uma segurança, ter um bem-estar. Então essas 3 informações fazem uma ligação direta com a pirâmide de Maslow, né, que também fala sobre isso, né? A máxima do povo tá lá embaixo e a mínima do povo tá lá em cima, que é quem tá no poder. Então a gente consegue ver, inclusive isso, no mapeamento arquetípico, né, para você ter uma noção da profundidade disso. E aí, chegou o momento da gente poder ter acesso a essa ferramenta aqui no Brasil, né? Eu vou trazer para vocês de forma bem tranquila e bem... eu não vou falar para vocês que eu vou... Todos os dias nós vamos fazer um vídeo e falar sobre isso, porque é o meu tempo, eu tenho que parar a minha vida para poder fazer isso para vocês. Inclusive nesse momento, eu parei tudo que eu estava fazendo para poder fazer um vídeo aqui fora, porque eu estou exausto de tanto trabalhando nesse projeto, inclusive, do projeto do mapeamento arquetípico, porque eu tenho trabalhado há quase 18 horas todos os dias há 5 meses. E eu cheguei num ponto de exaustão, eu preciso de um momento para descansar, né? Então a minha previsão é que nesse mês nós teríamos vídeo todos os dias, mas não vai ser assim, porque não foi assim, aliás, né, porque era para ter começado no dia 15 de outubro e todos os dias, mas eu tô muito exausto, eu tô muito cansado, eu não estou conseguindo trabalhar no computador mais por conta de um problema que eu tive na mão, de trabalhar com o mouse, clicando, arrastando. Então esse é o momento onde eu gosto muito aqui da minha sacada aqui de Florianópolis, eu tô em Florianópolis agora, e eu gosto muito daqui, então é um momento onde eu falei, olha, eu vou descansar, ao mesmo tempo eu vou ter uma intimidade com o pessoal que eu amo tanto lá do canal do YouTube, e a gente vai levar conhecimento ao mesmo tempo. Então agora, nesses próximos 15 dias, sim, nós vamos ter vídeo todos os dias, e vai ser nessa pegada, né? Eu vou no meu tempo, no meu momento, eu faço a gravação e eu trago pra vocês. Onde eu estiver, com o barulho que tiver, sem edição, não vou fazer nada, eu vou simplesmente gravar a informação e trazer para vocês, porque vocês precisam dessa informação do mesmo jeito que eu precisava, não sabia que existia, e agora que eu tenho acesso a essa informação, a esse conhecimento, e eu estou usando na minha vida, eu estou tendo resultados que eu quero que todo mundo tenha. É por isso que eu desenvolvi esse material da forma mais didática possível. Então, o que eu tô preparando para vocês é algo muito didático para que vocês entendam da forma mais simples possível, sem termos muito difíceis, sem aquelas coisas que você fala, meu, ele falou e não entendi nada. Não, eu quero que no final das contas você fale, tá, eu entendi e agora eu consigo já manifestar alguma coisa, né? E essa manifestação não é mental, tá? Inclusive a gente vai falar sobre isso também, que é isso que o ego quer. O ego quer que a gente comece eu quero tal coisa, então eu vou atrás disso e vou fazer isso acontecer. Calma lá, não é bem assim que funciona, tá? Porque isso é uma decisão mental e as decisões mentais não podem acontecer. São elas que te tiram do teu caminho, tá? Mas a questão é essa. Com esse conhecimento eu vou trazer para vocês aqui no meu tempo, no meu cantinho aqui aqui na minha área, no meu tempo, na minha vibe, para poder trazer para você esse conhecimento que você vai usar na tua vida. E aí vamos falar o que importa agora, né? Porque assim, tendo em consideração que apenas 3 a 4% das pessoas do mundo têm acesso a esse conhecimento, a gente precisa entender que não tem como a gente saber se a gente vai conseguir fazer com que o máximo de pessoas tenha acesso a esse conhecimento, porque isso também depende do querer despertar de cada um, tem a ver com o despertar de consciência, né? É mais do que espiritual, é a espiritualidade. É quando você realmente se joga no mundo e fala, olha, eu já passei pelo inferno, eu não quero viver mais lá, essa era a minha zona de conforto, eu preciso sair dela porque de confortável ela não tem nada. E aí, a gente começar a entender que é possível a gente ter uma vida plena? Existe uma vida plena para cada pessoa, mas a minha vida plena não é a tua vida plena. O que é correto para mim pode não ser correto para você. E tá tudo bem,
O problema vai ser a gente entender isso e começar a respeitar, porque daí tem as questões sociais, os tabus, né, os dogmas, né, familiares, amigos, né, porque muda, mexe em tudo, mexe em toda a estrutura da pessoa. Então, a gente vai falar sobre isso também no decorrer dos próximos vídeos, tá? Uma coisa importante, existe o condicionamento. A gente é condicionado o tempo todo. Então a gente é condicionado mentalmente dentro de casa, pela família, pelos amigos, pela sociedade, né? Porque tem que ser assim, tem que sentar assim, tem que falar assado, né? Aquelas regras que a gente tá cansado de ouvir e que não servem pra nada, na verdade. Porque aquelas regras são regras mentais. Que são a regra, tipo, menino tem que gostar de azul, menina tem que gostar de rosa, se for menino tem que falar grosso, se for menina tem que sentar com a mãozinha no colinho, e aí aquelas regras que só servem para entrar dentro de uma caixinha da sociedade. Esquece, porque isso aí é regra mental, tá? E esse é um condicionamento, tô falando do condicionamento externo, agora tem um condicionamento que é outro condicionamento, gente, que é o condicionamento atômico, que esse é pior ainda. O condicionamento atômico, o externo, que é esse que as pessoas falam, olha, você tem que falar assim, você tem que sentar assado, você tem que se vestir assim. Esse a gente ainda pode falar, dane-se, eu vou fazer o que eu quiser. Sou eu que decido, né? Então isso aí é uma coisa mental. Tanto o que foi dito, quanto o que foi decidido, tá? Dos dois lados. Agora, o condicionamento atômico, que é pior ainda, esse daí, gente, é complicado, porque se você não souber o que é o teu mapeamento arquetípico e aonde estão os pontos que não são definidos, você nunca vai ser capaz de se descondicionar ou, pior, de não deixar com que o condicionamento te afete, porque a gente não é capaz de entender até que ponto o condicionamento pode afetar a nossa vida pessoal, emocional, profissional e todos os outros algo que você puder imaginar aí. Então é assim, esse descondicionamento, ele leva, se prepare, 7 anos para acontecer. A partir do momento que você decide a mudar a sua estrutura. Porque é uma coisa celular, então chama-se descondicionamento celular por uma razão. Nós trocamos de células o tempo todo, então nós trocamos de pele, cabelo a cada 21 dias, né, o máximo de 21 dias, porque sai lá da camada basal, então nós temos uma camada basal que é onde é a matriz da pele, a matriz do cabelo, é a matriz de cada um dos nossos órgãos, chama camada basal. Essa camada basal sai de lá da célula e ela vai subindo, então ela sobe tranquilamente. A pele demora 21 dias para ser trocada, né, a queratina do corpo demora 21 dias para ser trocada, de forma completa, tá? Então a cada 21 dias eu tenho uma pele nova no meu corpo. Parece que não, mas temos. Porque lá na camada basal, depois de 21 dias saiu um pedacinho novo. Então nasceu uma coisa nova ali. Tá? Do mesmo jeito que a pele, né, a queratina demora 21 dias para acontecer, nós demoramos 7 anos para ser um ser novo. Então a cada 7 anos, o Roberto, daqui 7 anos e um dia, esse Roberto que vocês estão vendo aqui, não existirá mais. Ele se mudou, ele se transformou completamente no novo Roberto novo, né? Um novo, completamente novo. Tudo muda no nosso corpo em 7 anos. Então, a gente tem essa questão celular. Só que tudo que eu tenho hoje é resultado dos meus últimos 7 anos de vida. Então, tudo que eu li, tudo que eu assisti, tudo que eu ouvi de música, as pessoas com quem eu conversei, as experiências, todos os meus pensamentos, todas as minhas crenças, aquilo que eu repeti o tempo todo, tá impregnado na minha célula. Então hoje eu decido que, a partir desse momento, eu me descondiciono de tudo que foi ruim, de tudo, para começar uma vida nova. E daqui 7 anos, vai ter um novo Roberto completamente renovado e completamente de acordo com a sua autoridade, com a sua estratégia, com o seu tipo, com o seu perfil, vivendo de acordo com o que ele nasceu para viver e que ele não sabia até esse momento, mas que agora isso muda, porque alguém está trazendo esse conteúdo para você. Então você toma a decisão mental de continuar essa jornada, transformando-se tranquilamente de acordo com o seu tipo, autoridade, estratégia, perfil, tudo aquilo que vem junto com o teu mapeamento arquetípico, para que você possa ter uma vida plena.
Roberto, essa vida plena só começa a acontecer daqui 7 anos? Não. Ela começa a acontecer agora. Só que daqui 7 anos, a forma como ela acontecerá vai ser diferente. Porque agora você precisa educar as tuas células, o teu corpo, a escutar a tua autoridade para poder começar a dar os passos corretamente. Daqui 7 anos, elas já sabem tudo. Elas já sabem o que elas devem escutar para agir de acordo com a sua autoridade interna. Então muda a forma como você vive e muda todos os seus resultados. Isso que é o mais impressionante. Né? Com o passar dos dias, vai ficando cada vez mais claro conforme eu for explicando para vocês, tá? Mas eu sei que você pode até achar que isso é balela. Você fala, gente, não é possível. Mas vamos fazer uma experiência. É de graça, não custa nada, gente. Faz uma experiência, faz um experimento. Inclusive o nome disso é o experimento. Porque nós somos o experimento de algo muito maior, que a gente também vai discutir isso mais pra frente, tá? Faz uma experiência. Decida, mentalmente mesmo, né? Embora isso não seja o correto, né? Mas a gente ainda não sabe o que é e o que não é correto, então a gente vai começar da forma incorreta para fazer a coisa correta. Até porque nós já estamos vivendo no mundo incorretamente, certo? Né? Até aqui nós vivemos relacionamentos, profissões, tudo de forma incorreta. Agora a gente muda, mas pra gente mudar, a gente vai tomar uma última decisão incorreta para fazer a coisa correta, que é decisão mental de transformar a nossa vida. E eu não tô falando de cocriação, de visualização criativa, não tô falando. Todas essas técnicas servem para alguma coisa, como eu tava falando lá no começo do vídeo lá atrás, mas elas não há necessidade mais de nenhuma técnica quando você entende como o teu mapa funciona. Porque daí é só você e o teu mapa. Né? Aí a gente fala lá numa analogia religiosa de novo, é só você e Deus. Porque Deus, o mapa, tem um piloto ali dirigindo o teu avião. Então cada um de nós temos uma viagem. E eu vou convidar você nesse momento para essa viagem. Para você perceber, se sentar e olhar, testemunhar a tua viagem. Porque é a única coisa que nós podemos fazer. Não há nada mais bonito do que você experienciar aquilo que foi feito para você viver. E que você nem sabe que está esperando por você lá no meio do caminho. Então eu vou convidar você nesse momento para você começar essa jornada de descondicionamento nesse momento. Amanhã quando você acordar, você já vai falar, embora você não saiba o que isso significa, você vai acordar e você vai falar, a partir deste momento, eu me descondiciono. Eu vou começar a me condicionar para uma vida de propósito, uma vida de felicidade, uma vida positiva, uma vida onde eu só vou encontrar pessoas, oportunidades e estarei em locais corretos, que foram feitos e designados única e exclusivamente para mim. Essa é uma realidade que você pode alcançar e que eu estou vivendo hoje. Eu posso te garantir que, gente, é incrível quando você chega nesse nível de você não precisar mais ficar clamando. Lembra que a gente aprende lá na igreja? Clama a Deus o que você quer e não reclama da vida, porque reclamar é reclamar 2 vezes. Esquece, não precisa mais disso. Depois que você descondiciona, depois que você está na jornada e você aprende a viver de acordo com a sua autoridade e sua estratégia, você não precisa mais se preocupar com os problemas mentais. E é um alívio, gente, porque você não precisa mais se preocupar o que será que eu vou fazer com tal coisa? O que será que eu vou fazer com tal pessoa? Não, a gente não precisa mais pensar nisso, porque a coisa simplesmente acontece como ela tem que acontecer de acordo com o teu mapa. E aí o jogo muda de figura, gente. A gente consegue viver uma vida mais em paz, que é o que a gente quer e não sabe que quer, na verdade, né? Uma vida mais tranquila, uma vida mais... A palavra certa é uma vida mais alinhada conosco, porque algumas palavras que a gente usa no dia a dia, que a gente inclusive repete ela de forma incorreta, eu quero ter paz. E na verdade, paz é a assinatura de um tipo, não é de todos. Então, você precisa entender que até isso, até a resposta que o teu corpo vai ter em relação a algo que vai acontecer, se você seguir o teu mapa,
é algo que não é igual para todo mundo. Então, também é uma decisão mental quando eu digo, é um desejo mental, na verdade, né? Quando eu digo, eu quero ter paz. Mas não é paz que a gente quer ter, é outra coisa, que a gente não sabe o que é. Mas a gente descobre no meio do caminho quando a gente tá com o mapa na mão. Então tudo, para qualquer coisa, você vai precisar ter o teu mapa na mão. E para gerar o teu mapa, bom, não tá na hora de falar sobre isso ainda, deixa eu ver. Não tá na hora de falar sobre isso ainda, mas eu vou falar para vocês. Você consegue gerar o mapa gratuitamente lá no nosso site, arquétipos.com.br. A gente vai, você vai ter que se inscrever lá pro aulão que vai acontecer dia 15 de novembro, e aí você consegue gerar o teu mapa gratuitamente com o link que a gente manda por e-mail para você lá, assim que você se cadastra, tá? É gratuito, tá? Gratuito. Então isso é o primeiro passo que você precisa fazer. E aí você vai lá, gera o teu mapa e a partir de amanhã você começa a viver uma vida, embora você não saiba o que isso significa, mas de acordo com você. Aí, uma das coisas importantes, então falamos do condicionamento, agora o descondicionamento que demora 7 anos, mas mais importante do que isso, é quando você entende aonde está a sua definição e aonde você pode contar com essa resposta. Então o que é definição, Roberto? Bom, quando você olha o teu mapa, aí a gente já entra dentro do mapa, tá? Vamos falar do mapa agora. Quando você entra dentro do teu mapa, que você olha ali, tá com o mapa na mão, olhei, olha, no teu mapa tem 9 centros. O que são centros? É o que chamamos de chakra. No Indo-Brahmani, a gente chamava de chakras, então nós tínhamos 7 chakras antes, né? O conhecimento acrescentou mais 2 centros, né? Então a gente passou a chamar 9 centros, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então lá, se você quiser chamar de chakra, chama de chakra, se você quiser chamar de centro, chama de centro, mas a palavra correta, o termo técnico correto é centro, tá? Então nós temos 9 centros, esses 9 centros, eles podem estar coloridos ou em branco, tá? Então os centros, eles são a base do seu mapa. Sem os centros, você não pode saber qual é o teu tipo. E se você não pode saber qual é o teu tipo, o resto não serve para nada. Então, sem saber o tipo, você pode continuar vivendo a vida que você tá vivendo aí. Roberto, eu não consigo saber o meu tipo. Então, segue reto toda a vida. Porque, pra quem não sabe para onde vai, qualquer caminho tá certo. Mas se você consegue saber o horário que você nasceu, a cidade que você nasceu e a data que você nasceu, data, cidade e horário, você consegue saber quais são os seus centros definidos e, consequentemente, qual é o teu tipo. Sabendo quais são os centros definidos, a gente já tem muita coisa, muita informação. Só aí a gente já tem muita informação. Porque os centros definidos são os centros que estão coloridos. Os centros que estão em branco são os centros que estão indefinidos. Aí a gente vai fazer uma analogia religiosa de novo, que é mais fácil para as pessoas entenderem. Os centros que estão coloridos é onde Deus está. É consistência, você pode confiar. Os centros que estão em branco é onde Deus não está, então o diabo faz a festa ali. Isso é muito importante você reter essa informação. Vai fazer muita diferença quando eu estiver explicando mais pra frente, se você entendeu o que quer dizer aonde Deus não está, o diabo faz a festa, tá? Então, centro colorido, centro definido. É onde você tem consistência, é onde você pode confiar. Deus está ali, manda bala. Centro em branco, centro indefinido. Ali você não tem consistência. Além de não ter consistência, a porca entorta o rabo mais um pouquinho. É onde você amplifica a energia das outras pessoas ao seu redor. E aí, gente, esquece. Porque é ali que o demônio vai trabalhar de uma forma onde você vai duvidar de todas as coisas, você vai duvidar de você mesmo, você vai duvidar dos seus valores, você vai duvidar, dependendo do centro, que está em branco, você vai colocar problemas naquele centro. Né? Você não, a tua cabeça junto com o diabinho. Então, isso é muito importante que você guarde essa informação. Tá? Então, aonde está em branco, indefinido, é onde o diabo vai trabalhar, é onde você vai ter problemas, é onde você vai ampliar a energia dos outros, tá? Roberto, isso só serve para os centros? Não. Nós temos também os arquétipos, são 64 arquétipos, o termo que a gente usa é portas,
né? Aí na internet a gente encontra pessoas falando portões, a gente encontra pessoas falando portais, né? Pouco importa o nome que você chama, o que importa é que essas portas, esses arquétipos, se eles estiverem em branco, não estiverem coloridinho ali com uma bolinha em volta, não estiverem definidos, você também amplia cada um deles. Então lembrando que nós temos 64 arquétipos matrizes, tá? Então nós estamos falando de 64 possibilidades. Lembrando que dentro dessas 64 possibilidades, nós temos apenas 13 consciente e 13 inconsciente. Então são 26. Existe uma possibilidade de 64 estarem 26 ativos, mas também existe a possibilidade, dentro desses 26 ativos, estarem repetidos. Então a probabilidade de você ter menos que 26 ativados ali no teu mapa é muito grande, tá? E, porque geralmente eles se repetem, por isso que é grande a probabilidade, tá? E isso significa que todos os outros que não estão ativados no seu mapa, você vai ampliar um momento ou outro da sua vida. E aí, você vai ampliar, esteja na presença de alguém, ou você vai ampliar de acordo com o trânsito. Porque nós temos as forças, que são forças que vêm de lá de cima, dos planetas, dos astros, né? Aí tem um toque da astrologia, para fazer com que você ative uma determinada porta, um determinado arquétipo, e você acredite que você é aquilo naquele dia. Inclusive, os dias que eu estou com alguns centros definidos pelo trânsito, eu consigo perceber logo pela manhã, porque eu fico diferente e a gente sabe, né? E essa ativação de centros ou de portas, elas podem afetar a sua vida de formas assim que você não pode nem imaginar, inclusive na saúde, né? Então, lembra que tem doenças, né, ou problemas, né? Não vamos falar, tem que tomar cuidado, inclusive, com as palavras que a gente usa aqui pra gente não ser banido, mas lembra que a gente tem problemas de saúde que aparecem do nada, mas também vão embora do nada. Você fala, meu Deus, que mágica foi essa? É porque o arquétipo ativou e desativou. Quando ele ativou, gerou um problema. Quando ele desativou, o problema foi embora. É porque é passageiro. Tudo nessa vida é passageiro. Menos o motorista, né? Então, a gente tem que lembrar disso, porque afeta tudo na vida da gente. Só que afeta muito mais do que a gente possa imaginar. Hoje, com anos de estudo, com anos de pesquisa, eu consigo entender mais profundamente aonde que vai o cerne do problema. Mas para quem está começando, a única coisa que você precisa entender é, vai me afetar pessoalmente. Então talvez o meu humor mude, talvez eu sinto uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, que vai ser passageiro, talvez eu brigue com alguém, e tudo isso, gente, é mental, tá? Não é o que a gente acha que a gente quer que seja alguma coisa, né? A gente quer, assim, de uma forma bem racional, todos os nossos problemas começam por conta dessas ativações. E aí é assim, as ativações estão lá, do mesmo jeito que as pessoas ao teu redor também podem ter essa ativação, e se as pessoas tiverem, aí é problema, né? Inclusive, tem uma cliente que a gente fez uma postagem semana passada, acho que é a Débora, se eu não me engano foi a Débora mesmo, a Débora de Umuarama. A Débora falou assim, gente, eu sinto a luta, né? Porque a gente tava falando do arquétipo 28, da porta 28. Ela falou, eu sinto a luta, mas eu não tenho a porta. Daí eu falei, alguém aí tem. Aí ela foi olhar o marido dela. O marido dela tinha a porta. Que ela sente exatamente aquilo que eu tava falando no vídeo, que eu falei no vídeo. E ela não conseguia, porque eu não tenho, gente, por que eu tô sentindo isso? Você não tem, mas você está ampliando o de alguém, né, que com certeza tem. Né? Então às vezes a gente amplia no trabalho. Então vou pro trabalho todos os dias, amplio, volto para casa ampliado. Até aquilo acabar, porque, né, quando você ativa a porta, quando você ativa um centro, é como se você levasse um tapa atômico. Né? Você já levou um tapa? Né? Dá um tapa na sua perna bem dado. Você vai sentir aquele tapa ali por um tempo ainda. Ele não passa na hora. A sensação fica. E às vezes demora anos para passar. Porque tem a questão, né, emocional e mental. Com o arquétipo é a mesma coisa. Então é como se você tivesse levado um tapa atômico e aí você sente aquilo. Então você traz para casa. Se você dormir da forma correta, presta bem atenção nisso, que isso também é importante. Se você dormir da forma correta, que ninguém dorme, amanhã quando você acordar, você acorda corretamente, tá tudo correto.
como você provavelmente não dorme da forma correta, com certeza amanhã quando você acordar, você vai acordar pior. Então você acorda já tomando decisões incorretamente pela manhã, porque você está com portas ativadas, centros ativados que não são seus. E aí é um assunto que a gente vai falar em outro vídeo também, não tem a ver com isso aqui hoje, tá? Mas só para você entender que o problema pode ficando cada vez maior se você não tiver o teu mapa e não souber como ler esse mapa. Então não adianta nada você ter o mapa também e não ter o conhecimento para ler. E é por isso que eu tô aqui trazendo esse conhecimento para você. Então hoje, lembra que hoje é uma overview, é uma visão geral do mapeamento para você entender aonde ele pode te levar, tá? Bom, esse é o começo, né? Então a gente falou um pouquinho sobre o condicionamento, o descondicionamento, os centros, que é a base do mapa, as portas, que é uma parte da conexão. Mas antes das portas tem os canais. Então o que é mais importante? Os centros. Depois dos centros, o que é mais importante? Os canais. E depois as portas. Só que os canais já estão definidos, tá? Então os canais que você tiver lá, é o que a gente chama de pontes, né? Então vamos falar de novo do mapa. É um mapa que te leva para uma viagem. Vamos fazer essa analogia, tá? É um mapa que te leva para uma viagem. Nessa viagem você vai fazer conexões. Então seu avião vai parando, você vai fazendo conexões, vai fazendo pontes. É o que a gente chama de pontes aéreas, né? Aqui é ponte atômica. Então a ponte atômica são conexões que você já tem no teu desenho, no teu mapa. Você forma lá o teu desenho, forma lá o teu mapa, e você é capaz de ver isso aí no teu mapa e ver aonde você tem consistência. As consistências, as pontes, as conexões que estão ali, já está definido, os canais já estão definidos, você já tem aquilo ali, é quem você é, ponto final. O problema ele chega quando nós formamos pontes com outras pessoas. Porque daí é o que a gente chama de coice atômico. Porque você sente um coice atômico mesmo. Às vezes é uma briga, dependendo, se você entrar incorretamente naquela situação, pode gerar uma briga, pode gerar uma discussão. Discussão de relacionamento, geralmente é isso que acontece. Entrou incorretamente naquele momento, conectou incorretamente com um amigo, com alguém na rua. Não tem aquelas pessoas que você fica bravo na rua, no trânsito? Então, conectou incorretamente, foi incorretamente, começou o dia incorretamente, dormiu incorretamente. A gente vai falar sobre isso futuramente. Isso vai mexer com vocês. Do mesmo jeito que mexeu comigo. Então, tudo que acontece incorretamente, qualquer conexão ali, as pontes que são feitas incorretamente, te trazem para um patamar de problema, de resistência. Então, quando a gente fala de resistência, estou encontrando resistências na vida, significa que, gente, eu posso fazer o que for, meu relacionamento não vai pra frente, não dá certo, a gente briga, a gente discute, né, a gente não tem mais aquele momento, é porque está entrando da maneira incorreta. Entrou talvez no relacionamento da maneira incorreta, chegou na pessoa da maneira incorreta, às vezes a pessoa até é a pessoa correta, mas começou da forma incorreta, não vai funcionar. E se funcionar vai ter resistência. Então, a base da coisa é sempre usar a autoridade e a estratégia. Então cada pessoa tem uma, lembra disso. Eu tenho minha autoridade, eu tenho que usar ela, e a minha estratégia tem que ser respeitada. Que o problema é respeitar a bendita da estratégia, gente. O que é para uma pessoa como eu? Eu sou um gerador manifestante, uma pessoa que nasceu para gerar energia, gerando energia, para manifestar alguma coisa. Então eu quero manifestar, eu quero fazer a coisa acontecer, eu quero dar vida para as coisas. Mas eu não posso, porque a minha estratégia é responder, é aguardar para responder. Eu preciso aguardar para responder. Eu tenho que responder, na verdade. Mas eu tenho que responder. Eu não posso tomar a decisão de ir lá e fazer. Eu tenho que esperar a vida me apresentar algo para eu responder para esse algo. Mas eu vou te falar que filosofia budista, existe o fazer no não fazer, que é isso que a gente aprende, né? No meu caso, eu tive que aprender isso para que as coisas aconteçam. E aí eu, inclusive, tenho uma história interessante para contar para vocês. O nosso tempo tá acabando. Eu tenho uma história interessante para contar para vocês, que é, agora no meu processo, né, de desenvolvimento, eu tive uma pessoa fazendo de tudo, assim, uma pessoa grande, assim, fazendo de tudo, grande de colarinho branco, tá? Alguém que podia, né, que tinha condições de me parar,
né? Essa pessoa se viu ameaçada e ela tentou de todas as formas possíveis me parar no meio do meu caminho. Então ela queria me impedir de continuar a minha caminhada profissional. E eu falei, gente, eu não vou brigar com isso, né? Eu vou seguir o meu mapa, né? Já faz anos que eu estou estudando, eu já sei como que eu tenho que fazer isso, eu já sei como que eu tenho que viver isso, então eu vou viver de acordo com o meu mapa. Eu vou deixar a coisa acontecer e vou fazer dentro do não fazer, não vou tomar decisão nenhuma. Eu vou só respondendo de acordo com o que vai acontecendo. Gente, sabe quando você literalmente fala, eu não ligo mais, eu não quero mais, se der deu, se não der desceu. Sabe quando você, assim, literalmente tira uma pressão da tua cabeça, das tuas costas, e você fala, seja o que Deus quiser, né? Analogia religiosa de novo. Seja o que Deus quiser. Eu vou entregar nas mãos de Deus e eu não penso mais nisso, né? Porque isso é o confiar no processo. E o processo para um gerador manifestante é justamente esse. É entregar nas mãos de Deus, deixar acontecer e quando acontecer, você responde. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu já tinha decidido que eu não ia mais me preocupar com isso, de fato eu mergulhei no meu mapa e comecei a viver de acordo, a coisa aconteceu. Mesmo a pessoa tentando me impedir, tentando não permitir com que o meu processo profissional andasse, a coisa simplesmente aconteceu. Então assim, poder experienciar, que eu acabei de falar sobre isso no vídeo, poder experienciar, né, aquilo que a vida, o universo, Deus, né, seja lá o que for que você quiser chamar, tem pra você, é muito melhor do que você ficar perdendo o teu tempo, gastando energia com pessoas, oportunidades, acontecimentos, que é a mente que quer. Então a mente fala, eu vou fazer isso por conta daquilo outro. Não, gente. Entrega. O processo de entrega é muito melhor. Entregue se entrega. Acredita, confia no processo. Porque se você viver de acordo com o teu mapa, as coisas que são feitas para você vão chegar até você sem que você precise fazer nada. Você só precisa respeitar a bendita da estratégia que você tem. Que cada um tem a sua. E aí, eu tô dando meu exemplo, né? Claro que para cada um vai ser o seu. Olha lá o teu mapa. No teu mapa vai estar escrito qual é a tua estratégia. E respeitar essa estratégia, gente, é a coisa mais importante do mundo. Porque quando você respeita a sua estratégia e vive de acordo com a sua autoridade interna, porque ela é uma bússola, ela vai te guiando, a gente vai falar sobre isso também, ela vai te guiando e ela vai te colocando nos lugares corretos, com pessoas corretas, para que a coisa correta aconteça, para que você entre no relacionamento corretamente, para que os frutos desse relacionamento sejam corretos e tudo vai acontecendo corretamente de acordo com a sua autoridade e estratégia. Mas isso só vai acontecer se você respeitar a tua estratégia e ouvir a tua autoridade interna. E gente, olha, por mais que pareça incrível, funciona. Mas funciona tanto que eu tô aqui hoje testemunha desse processo com 6 certificações, que não foi fácil, é uma imersão, realmente assim, os meus últimos anos foram muito difíceis. Eu vou te contar que teve momentos que eu pensei em desistir, porque é complexo, não é fácil, e durante todo o caminho eu falava, eu não posso desistir porque eu vou ter que me formar, pegar essa certificação, entender como isso funciona de verdade, para poder levar isso mastigado para as pessoas, que é o que eu tô fazendo aqui agora para você. Então a gente vai levar a coisa mastigada para vocês de forma que você possa viver uma vida que foi feita para você. É uma vida que é só sua. Não foi feita para mais ninguém. Isso que é o mais legal. E aí a gente fala lá da questão que a gente falou lá atrás também, no começo do vídeo. Cara, podem te copiar, podem usar o mesmo cabelo, a mesma barba feia, a mesma roupa, sentar do mesmo jeito que você, falar do mesmo jeito que você, mas eles nunca vão ter o mesmo resultado que você. Porque a vida única e exclusiva que foi feita para você só é sua. E o teu mapa só funciona para você. E isso é o que é de mais bonito no mapeamento arquetípico. Porque quando você segue o teu mapa,
Você vai para conexões, pontos turísticos que o piloto do avião vai te levar, que você não sabe que existe, mas que tá lá esperando por você. É um lugar que você nem sequer sonha que existe. E às vezes, aí a gente vai usar uma outra analogia religiosa. A gente ouve muito isso de, olha, se não for pra você, se você não conseguiu isso, é porque Deus tem algo maior pra você. É verdade, gente, isso é verdade. Mas a gente é tão primitivo, nós somos tão primitivos, que nós não somos capazes de entender a grandeza dessa frase. O que isso significa? A gente prefere ficar sofrendo pelas migalhas que caíram no chão, que nem é tua, né? Porque o pombo vai lá e come e você não pode comer. Acreditando ou esperando que Deus tenha algo melhor para mim, mas eu queria a bendita da migalha que caiu no chão. Isso quem quer é a mente, é o ego, para tirar você do teu caminho. Existe um caminho só teu, gigantesco, que a gente vai falar de novo uma outra analogia religiosa. Na igreja eles falam muito isso, olha, Deus tem uma missão na sua vida. E Deus tem mesmo. Deus, o universo, seja lá o que for. Mas ela é maior do que você imagina e ela já está em ação desde o dia que você nasceu. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa seu joinha, curte, comente, compartilha, para que outras pessoas possam entender que existe um porquê de fazer as coisas da maneira correta. Existe uma maneira correta de fazer os porquês da vida acontecerem, tá? A gente vai trazer explicações mais profundas para que você possa entender de fato como o mapeamento te ajuda a seguir uma vida que é só sua. Mas a gente precisa de tempo, porque não é uma coisa que a gente consegue, é muito complexo, né? Eu demorei anos para aprender de fato o que isso significava, e agora eu desenvolvi uma técnica simplificada, com uma didática muito fácil para você entender e colocar isso em prática, tá? Eu quero convidar você nesse momento a ir lá no nosso site, arquétipos.com.br. A gente ia, olha isso, presta atenção, escuta aqui, nós íamos fazer um lançamento no dia 15 de novembro, de materiais, de curso e tal, mas você já pode adquirir o teu se você quiser. Então a gente vai fazer o que eu chamo de lançamento da contramão. O que todo mundo faz? Todo mundo faz um aulão lá, dando os melhores benefícios, que no fundo nunca tem benefício nenhum. E lá nesse aulão, na verdade, eles vendem alguma coisa para vocês. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer na contramão. Eu vou dando conteúdo até o dia 15 de novembro, que vai ser o dia onde a gente fecha o carrinho. Ao invés de abrir lá, a gente fecha. E na verdade a gente não vai fechar. O carrinho continua aberto, mas daí ele entra com o preço cheio. Então, a partir desse momento, você já consegue comprar o seu livro, o seu baralho, a sua cartilha de imersão lá no nosso site. Já está aberto, já pode entrar lá e comprar. Já consegue inclusive comprar o curso também, mas no preço com desconto. E quem comprar o curso já ganha o material completo, tá? Então não precisa se preocupar em comprar o material se você comprar o curso, tá bom? E isso os preços que estão lá vão ficar lá até o dia do lançamento. No dia do lançamento a gente coloca, volta pro preço cheio, tá bom? Mas enfim, gente, o que eu quero trazer para vocês aqui é um conhecimento que você consiga usar já, de acordo com o teu tipo e tua estratégia. Faça lá o teu mapa no nosso site, que você não vai se arrepender. E, bom, amanhã a gente volta com um vídeo novo para vocês. Acho que é isso. Um beijo no coração. Não vai ter edição, tá? Então não espere edição nos vídeos, não espere musiquinha, não espere nada, porque momento, tem 1 minuto, momento de vida aqui. Gente, acabou, tá? O vídeo acabou, então quem quiser pular, pode pular. Agora eu vou falar um pouquinho de mim. Eu tenho trabalhado há 5 meses, quase 18 horas todos os dias, tenho dormido de 4 a 5 horas todos os dias, apenas 4 a 5 horas todos os dias, para fazer esse projeto ficar pronto para vocês, para poder trazer para vocês esse material. Para fazer o baralho, né, o baralho que ficou lindo por sinal, eu queria fazer algo que fosse completo, né? Então a gente pesquisou bastante,
Eu fui atrás de tudo quanto... Eu gastei uma fortuna, sem brincadeira nenhuma, uma fortuna com materiais da internet. Comprei vários materiais que tinha por aí pra ver o que estavam vendendo. A maioria, gente, é uma porcaria, tá? Não são bons os materiais. E eu falei, não, eu quero entregar algo diferenciado, né? Não só de qualidade de papel, mas diferenciado em qualidade de conhecimento. Que a pessoa possa pegar aquilo ali na mão e fazer algo com aquilo, né? Porque não adianta você ter um baralho que tem uma frase bonita, tá, mas o que eu faço com isso? Tem uma frase linda aqui nesse baralho, tá? Aí a gente falou, não, vamos criar algo que seja único, exclusivo e com conhecimento que a pessoa tenha a frase bonita, mas que tenha a ver com a lição do arquétipo, mas também que a pessoa possa usar tecnicamente. Que ela, se ela for um terapeuta, se ela for um coach, se ela for, seja lá o que você quiser ser, um psicólogo, não importa, você consegue usar esses dados para ajudar o teu paciente, para ajudar o teu coach, para ajudar, não sei qual é o vocabulário que usam, mas para usar aí, para ajudar com qualquer pessoa, inclusive as pessoas da tua casa. Então, para eu desenvolver esse baralho, ele foi o que mais me deu problema, tá? Eu coloquei a minha saúde em risco e eu estou com um problema na mão. Além de estar esgotado mesmo, né, eu cheguei num ponto onde eu não posso fazer mais nada. Se eu fizer qualquer coisa, eu fico exaurido. E exaurido, assim, de exaustão mesmo. Eu estou num momento de exaustão. E eu não sei trabalhar com outras pessoas, né? Então, como era um conteúdo de pesquisa, eu pesquisei muito para esse conteúdo ser original e ser sem distorções, para ser autêntico e de acordo com o conhecimento da fonte. Eu não podia compartilhar isso com ninguém. Então, para eu poder, né, fazer as edições, eu queria contratar alguém para fazer isso para mim. Né? Olha, eu vou mandar as informações e a pessoa faz lá, arrasta, coloca as coisas no lugar. Eu falei, é muito conhecimento, muito caro, por sinal, porque, gente, não foi barato. Posso te garantir isso. Não foi barato, não foi fácil, e eu já até tinha esquecido, como eu estava falando no vídeo aqui atrás, agora há pouco, eu até tinha já dado Ai, como que fala isso em português, meu Deus? Eu tinha deixado pra lá o fato de eu me certificar, porque as resistências eram grandes. E até o momento em que eu decidi, de fato, viver de acordo com o meu desenho, viver de acordo com o meu mapa, entrar de acordo com a minha autoridade, com a minha estratégia. E aí a coisa fluiu, né, sem querer. Mas eu coloquei a minha saúde em risco. E hoje eu estou pagando um preço por isso. Então, vocês vão perceber, né, na carta lá, entra lá no site, lá na nossa loja, você vai conseguir ver. Tem uma foto lá uma das fotos da galeria, mostra, eu coloquei uma carta de exemplo, inclusive é o meu sol, é a porta 42, que é a porta do crescimento, é o arquétipo do crescimento, da abundância. E esse arquétipo, você vai ver lá, quando você vira a parte de trás do arquétipo, tem várias informações, várias informações, é cheio de informações, se eu não me engano, tem 40 informações, palavras-chave, símbolos, tudo isso. E para cada carta, eu tive que fazer um a um, na mão, clica, arrasta, coloca no lugar. Clica, arrasta, coloca no lugar. Depois que tudo estava pronto, eu não gostei, mudamos tudo de novo. E aí eu vi um exemplo na internet de uma outra carta, de um outro baralho, e eu gostei muito, eu falei, vamos mudar tudo de novo, porque isso aqui tá mais fácil de entender. Vai ajudar as pessoas a absorver a informação de forma mais fácil. E aí, a gente mudou tudo de novo. Então eu fiz as cartas, a parte de trás, umas 3 vezes. E para cada vez, tinha que arrastar tudo e colocar tudo no lugar de novo. E aí, imagina, usar a mão, uma única mão, 3 dedos, o tempo todo pra arrasta, clica, coloca, botão contrário. Então, o tempo todo, usando esses dedos, acabou que eu desenvolvi, eu esqueci o nome agora, mas tem um nome para esse problema. Nos tendões de todos os 3 dedos. Então, como eles estão conectados aqui, eu tive um problema que exatamente quando você coloca a mão em cima do mouse assim, quando descansa a mão em cima do mouse, exatamente essa posição é a posição que agora, quando eu coloco a mão no mouse, já dói a minha mão. Porque virou crônico. Porque lá atrás, quando eu comecei e eu senti
o problema chegando, eu não podia parar, né, porque eu estava na metade do trabalho. E eu não podia delegar isso para ninguém, porque é um material técnico, eu estudei, foram anos de pesquisa. Eu não vou simplesmente entregar para alguém que pode jogar na internet, e aí pronto, meus anos de pesquisa e todo o dinheiro que eu investi, acabou. Então, o material que eu desenvolvi, que é meu, né, então não era fácil tomar essa decisão. Então eu optei por continuar e fazer tudo eu mesmo. Inclusive a diagramação do livro, né, eu não podia mandar o livro para alguém diagramar, porque imagina, e se alguém me solta isso na internet? O mundo hoje está assim. Infelizmente, nós estamos lidando no momento onde as pessoas querem tomar aquilo que você fez e usar como se fosse dela, né? E eu simplesmente não podia fazer aquilo, porque foi muito tempo de estudo, foi muito tempo. Então eu coloquei minha saúde em risco. E hoje eu estou com esse problema, estou fazendo eletroacupuntura toda semana para ajudar. E ozônio. Então a gente faz aplicação de ozônio em todas as juntas para diminuir a dor, porque a gente tá terrível. Além disso, tem a exaustão emocional e a exaustão mental, né, onde você, se trabalhar um pouquinho demais, já dá aquele cansaço, né? Nesse momento, por exemplo, eu estou com dor em volta dos olhos, com uma necessidade de dormir, mas se eu deitar eu não durmo, eu não consigo dormir. Então, já comecei a tomar, né, os meus chás. Eu tinha esquecido do poder de um chá de mulungu, não sei se você conhece, mas é ótimo para dormir. Chá de mulungu com camomila e passiflora. Então é uma bomba para dormir, né? Mas funciona. E aí é isso que eu uso no momento que eu vou dormir. Só que o meu sono não está sendo de qualidade, porque eu estou com a cabeça nesse projeto. Porque esse projeto é o meu queridinho, né? Meu filhinho, meu último filho. Que na verdade foram 3 filhos, né? São trigêmeos dessa vez. Que é o livro, o baralho e a cartilha. E todos estão prontos, todos estão lindos. E agora é o momento de trazer isso e poder dividir isso com você. Então eu estou num momento de exaustão muito grande. Eu não estou podendo trabalhar para fazer edições de vídeo, nada disso. E é por isso que os vídeos não vão ter edições, tá? Então nos próximos dias aí vocês vão ver vídeos bem plain Jane, que fala em inglês, eu não sei como que é em português, mas quer dizer que não tem nada. É o vídeo e é o que é, tá? E eu vou tentar, assim, o melhor que eu posso, no momento onde não tem muito barulho, geralmente é à noite, né? Às vezes o cachorro late, vocês vão ouvir o cachorro latindo. Eu gosto de fazer aqui fora, porque esse é o momento onde eu venho aqui fora para relaxar. Então eu tenho uma sacada aqui em Florianópolis linda, que é o momento onde eu uso pra ter o meu momento comigo, com as minhas florezinhas, que agora já estão bem miudinha, tá bem, tem que colocar mais, mas é o momento onde eu vou relaxar. Então, se eu preciso trazer isso para vocês, eu vou trazer da forma correta, mas quando eu puder, como eu puder. Os próximos 15 dias vai ser todos os dias, mas depois disso vai ser na medida do possível, tá? Quando que eu vou conseguir editar os vídeos de novo e fazer com que as coisas aconteçam da maneira como aconteciam antes, só Deus sabe, tá? Enquanto a minha mão não voltar ao normal, eu não posso fazer isso e eu preciso tirar a exaustão. Então eu tô tentando o mínimo possível. E eu tenho uma vida para viver, né? Tenho os meus clientes para atender, isso aí eu não posso parar. Independente da saúde da mão, independente da saúde mental e emocional, eu tenho os meus clientes. A nossa agência de marketing continua funcionando, graças a Deus, marketing reconectivo com a psicologia junguiana. A gente trabalha ali os arquétipos nos logotipos, no material de marketing. A gente continua com clientes maravilhosos em 26 países, continuo fazendo todos os nossos trabalhos, né, tanto da parte de desenvolvimento pessoal, como da parte de desenvolvimento profissional. Então, gente, eu tenho que respeitar aquilo que é o meu ganha-pão, e o momento que eu posso trazer o conhecimento para vocês, tá? Então eu espero que vocês compreendam, mas continue aqui porque eu garanto que os poucos que ficarem aqui, porque, de novo, né, lembra que eu falei que quem tem acesso ao conhecimento é de 3 a 4% da população mundial? Isso significa que a coisa não vai mudar, gente. Por mais que a gente queira levar esse conhecimento para muita gente, né, é óbvio que eu gostaria que muita gente tivesse acesso a isso, mas não vai mudar assim da noite para o dia, né? Existe uma matemática e a matemática existe por uma razão. Então, por que ainda somente de 3 a 4% das pessoas têm acesso a esse conhecimento e não mais? Porque é assim que tem que ser, né? Então,
A pirâmide existe por uma razão, né? O pico da pirâmide, ele é menor por uma razão, cabe menos gente lá em cima do que lá embaixo. Então a massa continua dormindo, a massa continua lá embaixo, e só as pessoas que realmente estão subindo, abrindo, né, ganhando expansão de consciência, que vão chegar lá em cima e vão conseguir esse desenvolvimento e vão conseguir ter uma vida manifestada pela autoridade e estratégia, assim como eu estou tendo nesse momento, e eu gostaria que você tivesse também. Então, se você quiser saber mais sobre isso, não perca o aulão do dia 15 de novembro. Ativa a notificação, o trailer já tá lá, e nós estamos tendo mais de 16, nós tivemos em 48 horas mais de 16 mil pessoas que entraram lá no site, se inscreveram, muita gente se inscreveu, mas não ativaram a notificação, não vão receber a notificação. Só as pessoas que ativarem as notificações vão receber o material de apoio. Paciência, né? Eu não posso fazer nada porque não tem como a gente mandar o material para quem não ativou a notificação. Enfim, é isso que eu queria falar para vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!